Olá, bem-vindo ao Tudo Sobre Pet Não Convencional. Hoje, mais um episódio da temporada que terá programação quinzenal no canal do YouTube Tudo Sobre Pet. Nos acompanhe, siga e estamos em outras plataformas também, como o Spotify. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre raio-x com o André Leite aqui. Obrigada, André, por vir, ou vulgo Dezão para os íntimos aqui. Trazer aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico por imagem, né? Dé, me fala aí um pouquinho sobre diagnóstico por imagem, que é o que você trabalha, que é o seu coração aí, tudo. Então, quais são os exames que podem ser feitos por imagem, né? O que dá para fazer? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Érica. Bom dia para todo mundo aí. Primeiro, expressar toda a minha admiração por vocês aí da Clínica Lembrando, Tucano. pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo a gente. Muita admiração pelo pessoal que trabalha com silvestres, não convencionais, selvagens, pessoal zoológico. Não vou citar o nome de todo mundo que a gente conhece, porque com certeza seria injusto, né? Mas acho que a gente vai esquecer alguém no caminho. A idade já não nos permite mais isso. Mas é uma linha da veterinária aí que o pessoal sabe de tudo, né? O pessoal pega ali desde um ruminante até de um equídeo, pequenos, aves. Então, é uma gama da veterinária aí que vocês têm que ser muito diferenciados. Puxa um pouco a sardinha pro lado da minha esposa também, que é anestesista. Então, são duas linhagens da veterinária que, com certeza, para mim, são diferenciadas. Então, bom, falando sobre o raio-x, a gente tem muita coisa, os exames, né? De imagem. Imagem no geral. Qual os exames que a gente pode fazer por imagem ali? Quais são? A nossa são? empresa hoje, a gente tem a parceria com a Tucano, né? A gente faz só o raio-x. Então, falando dentro do raio-x, tem muita coisa que a gente pode abranger, né? Mas dentro da área da imagem, a gente parte de raio-x, ultrassom, ressonância, tomo, exames mais avançados, com um raio-x transoperatório também, que seria ali a cintilografia também. Qual então, tem é a muita diferença coisa deles? Você pode falar pra gente aqui, pro pessoal de casa entender por que um raio-x, por que o veterinário dele vai, depois a gente vai chegar nessa parte, por que vai pedir um ultrassom, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia. Aí eu tinha que trazer um expert como você aí para falar sobre isso, né? Eu sou um helo espião, né? Como eu gosto de falar. Então, bom, acho que o mais importante de tudo é a gente lembrar que todos esses exames que você disse são exames complementares, né? Sim, então, a gente não pode falar que o raio-x vai determinar tudo, o ultrassom vai determinar tudo, não. Então, uma coisa meio que complementa a outra e às vezes são suplementares também. Então, a gente não pode partir do princípio que, vou fazer um raio-x, vou encontrar tudo que eu preciso e está feito ali. Não, infelizmente, a medicina, como tudo na biologia, não são 100%, né? Então, a gente precisa... Exatas, né? Não são exatas, né? Não é um fundamento exato da vida, né? Então, a gente precisa abrir mão de muitas coisas e de outros exames para conseguir chegar no melhor diagnóstico para os nossos pacientes e, consequentemente, melhor tratamento, né? Então, fica isso de lição. Eu gosto de falar que o raio-x ele serve como uma boa triagem, né? Para a gente conseguir achar algumas patologias. Ajuda demais em diversos tipos de alterações que a gente encontra na veterinária, mas, infelizmente... radiograficamente, o pessoal tem aquele mito de que o raio-x só serve para ver osso. E, na verdade, não. Que nem a gente colocou aqui a imagem, né? O que está vendo aqui, por exemplo? Nesse caso em específico, é um raio-x de um crânio de uma chinchila. A gente está, principalmente, vendo as alterações que são mais comuns desse tipo de espécie, né? Nesse caso, todo o arcabouço dentário, as estruturas dentárias desses animais. Ele tem uma fraturinha ali no incisivo inferior, mas... diferentemente do mito geral aí causado, o raio-x não serve só para osso, né? Eu consigo ver bula timpânica. Dá para ver bula timpânica também. Consigo ver corpo estranho. A gente vê tórax, né? O raio-x é um exame fundamental para o estudo torácico, né? As alterações torácicas que, querendo ou não, tem um grande diferencial na nossa vida. Por quê? O osso, fraturou, beleza, a gente conserta. Agora, um tórax é um órgão vital, né? Se a gente não tiver uma alteração, se a gente tiver uma alteração importante no tórax, no pulmão, que tenha um coração diferente, uma pneumonia, um edema, uma efusão, radiograficamente a gente tem essas alterações. Então, a gente consegue determinar, diagnosticar e já partir para o tratamento só com raio-x. Então, assim, vamos tentar desmistificar de que o raio-x só serve para osso. Não, o raio-x serve para tudo. É um bom exame de triagem para direcionar para outras técnicas diagnósticas por imagem, mas acho que o raio-x é a base de tudo no começo. Uma coisa que eu adorei que você falou, que é da mesma linha, triagem. Por que você está falando em triagem, Dezão?
a gente, às vezes, recebe muitos pacientes que a gente não tem histórico nenhum, né? Ou aquelas situações que a gente mal sabe o que aconteceu na casa do cliente. O cliente também não tem culpa disso. Às vezes ele não sabe que dormiu, acordou de manhã e aquele paciente está lá. Putz, não está andando, está mancando ou está respirando mal. Foi de uma hora para outra e realmente a gente sabe que isso acontece, né? Então, a gente precisa de uma série de meios diagnósticos para a gente conseguir chegar no diagnóstico final e, consequentemente, o tratamento. Então, a triagem, que eu digo, é exatamente isso. Passar por várias etapas para a gente conseguir ser mais assertivo, né? E acabar não cometendo coisas que possam prejudicar o bem-estar animal. Não, então lembrar, pessoal, o que eu adorei aqui que ele falou da triagem, porque é um exame já literalmente triagem, então a gente vai passar ali, vai ficar fácil identificar, isso vai facilitar muito a vida do médico veterinário, então do clínico, porque ele consegue ter noção. Então, por isso que o clínico vai pedir muitas vezes, eu vou falar como clínica, o exame de raio-x, porque consigo saber como que tá lá dentro. Então, eu não tô vendo só osso. Ah, mas eu tô vendo fraturado, tá, mas e o resto? E tecido mole? Né? Mas se eu precisar ver tendão, eu vou pedir o quê, Dezão? Bom, depende muito da espécie, né, que você vai avaliar. Mas bem uma coelhinha, chinchila mesmo ali. Um tendão, a gente tem que partir... O raio-x, por exemplo, ele tem uma baixa acurácia para tecidos moles, né? Dependendo do músculo esquelético, então, a gente consegue ver só um edema, partes moles aumentadas, aumentos de densidade, que indicam ali uma reação inflamatória, alguma coisa que possa estar acontecendo regionalmente. Mas diferenciar um tendão de uma musculatura, isso já fica um pouco mais limitado pelo raio-x. Aí a gente tem que partir para um ultrassom, para algum exame um pouco mais apurado de, por exemplo, uma ressonância, né, que tem uma acuração melhor para... Existe em pets não convencionais isso? Existe, é uma área aí da medicina que ainda está evoluindo bastante, mas que... E precisa de anestesia, nesse certeza. Caso. Então, aí puxar a sardinha para a Thalita ali agora, né? Não tem como, porque precisa de anestesia, porque ele não vai falar, fica sem se movimentar. Sim. O raio-x, a gente consegue fazer sem anestesia? Com certeza. Na verdade, assim... Para esses exames mais avançados, tomo, ressonância, precisa de sedação porque são exames mais prolongados. Sim. E o animal não pode se mexer em nada. Diferentemente do raio-x, que também não precisa... O animal não pode se mexer durante a exposição radiográfica. Mas a exposição radiográfica demora ali 0,02 segundos, quando então muito 0,08. Então é rápido, é um piscar de olhos. E então, por que o digital? Vamos lá, por que o digital, não mais aquela chapa antigona? Ainda existem bons lugares que trabalham com a chapa, né, o filme radiográfico, mas hoje o raio-x digital dá uma versatilidade muito maior para a nossa rotina, né? Você tem chance para erro, né, no digital. Você errou, você rapidamente já consegue ver e fazer, não precisa esperar, né? Como tudo na medicina, as coisas evoluem, né? Então... O básico do básico, assim, para o raio-x digital é que a gente tem uma melhora da qualidade de imagem absurda quando em comparação com um filme radiográfico, né? Então, às vezes, que nem eu, como médica veterinária, eu prefiro trabalhar hoje com digital. Né? Tanto que a gente tem a parceria ali, falando agora, puxando a sardinha aqui, a parceria, porque a gente consegue ainda mais trabalhar com uma ave, com um lagarto, né? Com um jabuti, a gente consegue puxar a imagem, ver, com você muda um rato, contraste. você muda contraste. Com certeza, depois que você começa a trabalhar com digital, é difícil a gente querer voltar atrás e a gente começou a ver muitas coisas que antigamente a gente não via, né? Aí fica aquela coisa, será que a gente não era rotina ou não era subdiagnosticada, com né? certeza. Hoje eu acho que a gente não que comia bola, porque era fisicamente impossível identificar coisas que hoje a gente fica com o avanço da tecnologia. Aqui eu consigo mexer no zoom, eu consigo ver uma ponta dentária. Tudo bem, numa chapa assim... Você tinha que pegar a lupa e mesmo assim alterações muito discretas a gente não via. Hoje no raio-x digital a gente tem formatos de imagem, né, que a gente chama de DICOM, que a gente consegue ampliar sem perder qualidade. Então a gente consegue chegar ali em pixels de definição que sem perder nenhuma qualidade e não deixar passar nada, né? E aí eu vou perguntar para ti, eu devo fazer raio-x periódico? Olha... Ou não? Eu acho que um check-up geral, assim, quando necessário... Quando necessário não, o check-up não se trata de uma coisa muito emergencial, mas acho que um check-up é sempre interessante. E aí a gente incluiria alguns exames de imagem que valeriam a pena ser feitos, né? Um raio-x torácico, um ultrassom abdominal, uma avaliação geral dependendo da espécie de cavidade oral. Então,
Sim. Sim, Então, por exemplo, um coelho. Vale a pena, então, eu pensar, toda vez que eu manusear um coelho, fazer o meu preventivo lá com o exame de sangue, com o exame de fezes, fazer um raio-x de crânio, por exemplo, para ver as pontas dentárias, né, nas molares, pré-molares? Com certeza. Eu acho que, principalmente para essa espécie, né, os coelhos, eles têm já uma tendência, e tem animais ainda, indivíduos individuais que já têm uma predisposição a terem pontas dentárias, formação de pontas dentárias mais frequentemente, né? Então, e lembrando, com pessoal de certeza. casa, a ponta dentária vai começar a fazer ferida. Tanto na bochecha, na língua, né? Então, isso incomoda muito. Imagina a gente com uma afta sempre constante ali, a gente tendo que comer. Então, isso reflete muito, né, na qualidade de vida desses animais. E uma coisa que eu gosto de lembrar, tanto o raio-x, né, quanto outros exames, é uma foto do momento. Né? Ele é uma foto. E o raio-x, mais do que... fica didático, porque literalmente é uma foto. Você tirou a foto, tá vendo aquilo. Daqui 3 horas, 4 horas, 5 horas, pode estar diferente. Né? É diferente. O que eu acho legal do ultrassom, que ele dá o movimento. Dinâmico, né? É o dinâmico. Mas, né, eu acho que eles casam bem. É um casal legal que eu gosto. Como médica veterinária, eu acho que... Porque um dá a imagem e o outro dá a motilidade, dá o movimento. O que você acha disso? Você acha dessa parceria, ultrassom, raio-x e clínico? Né? O que você recomendaria ao pessoal de casa aí, quando o veterinário pede e fala, não, tem que escolher, né? Porque eu não quero estressar. O quanto isso é estressante ou quanto isso vai ser derradeiro para um diagnóstico? Sim. O raio-x e o ultrassom, eles são um casamento, né? Eles andam lado a lado para praticamente todas as alterações aí. São poucas coisas que o raio-x e o ultrassom não se conversam. Mas é uma coisa que é fundamental. Se você tiver a possibilidade e puder realizar ambos os exames, com certeza você vai estar bem assistido, bem preparado aí para... Você fecha bem, né? Então, lembrar, pessoal, que o raio-x, o ultrassom, a ressonância, o matomo, ela precisa estar acompanhada com um clínico. Porque, senão... Como o André já falou, é um exame complementar. Ele vai complementar a sua suspeita diagnóstica, a sua rotina, né, o periódico, depende do que você quer. E o coluna? Para ver coluna, o raio-x ele ajuda pra caramba. Ou não? Sim, novamente. O raio-x aí, para coluna, existem estudos que não são tão recentes assim, mas... a gente tem algumas alterações. O raio-x de novo, a triagem para um exame de coluna, tá? Mas os estudos mais recentes mostram que assim, a gente tem uma certa porcentagem de alterações que a gente consegue ver em determinados segmentos, que o raio-x tem uma boa acurácia, mas não é tão preciso assim. Então, assim, por exemplo, para alterações cervicais, o raio-x ele consegue diagnosticar só 30% das patologias existentes. Quais seriam o mais indicado, então? Não, o raio-x ele com certeza serve como uma triagem. A gente não vai primeiro pedir, por exemplo, de cara uma ressonância, uma tomografia. A gente, pelo raio-x, consegue achar algumas alterações que nos levam a recomendar que seja feito um exame mais apurado. Então, o raio-x, na verdade, é como você disse, triagem. Ele vai ter que acompanhar. Exato. Mesmo antes de uma ressonância, de uma então, imagina você vai fazer um raio-x cervical e ali você vai conseguir estar cobrindo só 30% de alterações existentes. Os outros 70%, você precisa fazer um exame mais apurado, uma ressonância, um tomo. O raio-x tem contraindicação? O raio-x tem contraindicação. Quais são? Pelo seguinte, a gente pega muita coisa na rotina que atrapalha, não que atrapalha, mas que a gente... vai dificultar. Evita fazer o posicionamento radiográfico. Porque o posicionamento radiográfico é uma técnica simples. Né? Nossos profissionais são todos bem treinados, todos são veterinários, mesmo formados. Então, assim, existe toda uma metodologia de contenção, a semiologia que a gente tem na faculdade, né? Mas existem animais que não permitem esse tipo de contenção. Então, uma efusão pleural, uma efusão pericárdica, que o paciente já está em angústia respiratória, isso pode atrapalhar muito, se não levar o paciente a óbito. Então, nesse tipo de situação, a gente evita que seja feito o raio-x. É melhor que seja feito primeiro um tratamento de suporte, uma qualidade, resolva ali o problema, estabilizar o paciente para depois a gente conseguir partir para alguns métodos diagnósticos. Hoje é muito frequente isso acontecer, né? O pessoal chamar a gente para algumas emergências porque o paciente está em angústia, chega lá, a gente aborta o
exame de raio-x, porque a gente sabe que isso pode levar o paciente a uma piora. Então, você tem que fazer o custo-benefício do exame. Exatamente. O nosso principal ali, o que a gente almeja chegar, é o bem-estar animal, né? A gente não quer perder um paciente num posicionamento radiográfico, sendo que isso pode ser evitável. E o raio-x, ele é invasivo? De certa forma, dependendo do que você precisa radiografar, ele tem a sua invasividade, né? Por exemplo, um raio-x comum, convencional, beleza, sem problema nenhum. A gente faz, não é invasivo em nenhum momento. Porém, existe algumas suspeitas, por exemplo, corpos estranhos, alguma obstrução intestinal que requerem uma técnica um pouco mais diferenciada. Então, você vai fazer um contraste, por exemplo. Aí vai ser, mas mesmo assim não é invasivo de cortes, gerar dores. Invasivo, né? que eu digo, é a conduta que a gente precisa ter, né? Sim. A gente vai infundir um contraste. Não, eu quero que o pessoal de casa entenda se vai gerar dor eu fazer um raio-x. Entendi. Se vai ser invasivo, tipo corte. Não, machucar, não. Só é eu esticar, né? Porque às vezes você vê o pessoal, eu tenho dó, não quero fazer porque eu tenho dó. Mas por quê? Tá com dó, Perfeito, né? perfeito. É isso que eu queria que o pessoal entendesse em casa. Com relação a isso, assim, se for feito da maneira correta, a chance de causar algum trauma, alguma coisa que a gente não espera, é mínima. Claro que riscos sempre existem, Sim. né? A gente não consegue evitar isso. Principalmente falando de pets não convencionais, Exatamente. que a gente tem aí a aterosclerose, que ele só vai descobrir na imagem. Uma osteopenia, né? O que é a osteopenia? É a diminuição da densidade do osso. Então, um osso que já está mais fragilizado, ou um paciente que vem para a gente com uma fratura já, e você precisa de um posicionamento um pouco mais delicado para poder fazer um planejamento cirúrgico. Então, tudo isso requer um cuidado um pouco maior. Não é invasivo a ponto de a gente causar danos, mas às vezes os danos que os pacientes chegam para a gente já causam um estresse um pouco maior. Então, tenha em mente que a nossa função como médico veterinário não é aumentar o sofrimento, muito pelo contrário, é minimizar. Então, a gente recebe, mas vai machucar. Putz, a gente vai tentar ao máximo não machucar nada, não piorar a situação. Sim, é incômodo, é incômodo. Exato. É que nem você vai fazer o raio-x, que ainda o médico ainda vira e fala, não respira. Isso a gente não consegue nem fazer na veterinária. A gente não consegue nem falar, né? Tipo, não respira, segura a respiração, né? Não tem como, mas de qualquer forma ela é menos invasiva, né? Então, querendo ou não, acho que é muito mais da triagem mesmo, isso que eu acho rotineiro. E aí, ali pro pessoal de casa que é leigo, né? Qual a informação que ele vai trazer com o raio-x pro veterinário dele? Beleza. Bom, o raio-x ele vai agregar muito na conduta do nosso clínico, né? Do nosso parceiro clínico. Então, feito o raio-x e confirmando-se a suspeita, ou até abrindo um novo leque para suspeitas que a gente possa ter, a gente consegue determinar um tratamento muito melhor para cada tipo de situação. Então, o raio-x, com certeza, ele vai acrescentar muito no tratamento, no diagnóstico, e a gente vai ser mais assertivo, evitando que prolongue um sofrimento aí desnecessário e a gente faça... Ou prolongue até o tempo de tratamento. O tempo de tratamento, porque perfeito. Fica naquela coisa, tipo, acha, né? De isso, achar. vamos ver se não tem visão de não raio-x. Isso, exato. Então, o exame complementar, como o raio-x e outros exames são fundamentais na medicina. E o raio-x digital, Dezão, desculpa cortar, em questão de riscos, de quantidade de exposições como a gente pode falar, para o pessoal entender de casa? Da radiação. Pronto. Perfeito. Bom, se alguém falar para você que o raio-x digital emite menos radiação, pode ter certeza que a pessoa está mentindo. O raio-x é um raio-x como qualquer outro. Então, ele emite radiação e deve-se ter todos os cuidados necessários para se fazer esse tipo de exame. Tá? Existe um limite? Existe, com certeza. Tudo nisso é medido. A gente trabalha dentro das normas, né? A gente usa um colete de chumbo, dosimetria, para a gente ver quanto de radiação que quem trabalha com isso está exposto. Então, a gente tem isso controlado. Para os nossos pacientes, existem algumas contraindicações para animais que estão gestantes, esse tipo de situação. Mas, assim, a dose cumulativa para esses animais é muito pequena, frente ao benefício que isso traz, né? Sim. Então, o raio-x, para os nossos animais, vamos dizer assim que, não vou dizer que não traz risco, como a gente já falou, toda a área da veterinária tem o seu risco, na radiologia também, mas o custo-benefício vale, com certeza. Não, aí eu vou falar como médico veterinário também, eu acredito que sim, tá? Então, a gente já falou das contraindicações, informações, realizar periodicamente, para quê? Como a forma de check-up. Então, quando for fazer um check-up, realize o raio-x junto,
né, para ver. Eu acho que é diferente a gente falar de um check-up, uma ressonância. Sim, sim, sim. Até, com certeza, o que envolve custos, né? São custos bem diferentes. São mais elevados. Você tem aí... Mas, claro, a gente não vai deixar de lado a ressonância, dizendo que assim, a ressonância não se enquadra num check-up, não. Eu não, acredito ela que até se enquadra quando indicado, né? Sim. E aí a gente vai também no... Falo que o ultrassom e o raio-x, eu vejo que eles são um pouco invasivos. Porque você não precisa anestesiar, você pode sedar? Você pode. Na maioria dos casos, né? A gente não precisa. Às vezes precisa sedar, porque lembrar que é uma contenção química, não é analgesia. É isso que eu queria que o pessoal entendesse em casa, que contenção química é diferente de analgesia. Isso. De analgesia para tirar a dor. Tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer aí, tá um animal com uma fratura, antes do raio-x a gente já vai fazer um analgésico, porque sabe que vai gerar o incômodo de estica, puxa, como o André falou. Né? Isso é um fato. Né? Então, a gente precisa sempre ver essa parte. André, o que você me fala mais do raio-x? O que você conta desse mundo em preto e branco aí? Como Vários que fica? Vários tons de cinza, né? Vários tons de cinza. Eu sou suspeito a falar, né? Eu só faço raio-x, já faço há anos. Assim, virou a minha grande paixão, a minha vida acadêmica nunca foi muito direcionada para isso. Eu sempre quis trabalhar com equinos, na parte de reprodução equina, mas no primeiro ano eu já fiz o meu primeiro estágio com radiologia, com uma pessoa sensacional, que atualmente, inclusive, hoje é meu sócio, o Gabriel. Então, um grande abraço para o Gabriel também. Mas eu me descobri e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu estou muito mais na parte administrativa da minha empresa, né, gerindo, mas ainda dou o meu espetáculo e estou lá no backstage de tudo para funcionar direitinho. Querendo ou não, é o cabeça. Que vai, o cabeça. Quando a gente está no RT ali, a gente vira o cabeça. Porque quem vai tomar a primeira porrada é a gente. Com certeza. Né? Mas que a gente consegue, às vezes, palpitar, tirar uma dúvida, né? Sentar. Porque, às vezes, duas cabeças pensa mais que uma. Então, às vezes, de virar, o pessoal que trabalha contigo falando, André, o que você acha dessa imagem? Né? E aí, essa parte, como que você trabalha com essa parte com os clínicos? Essa troca de figurinha, né? Que eu falo, a gente tem essa parceria já aí há quase 10 anos já, né, ali, já tempo, pessoal, né, ali, há 10 anos, e eu vejo essa facilidade de trocar figurinha, que eu acho que isso quem ganha no final é o paciente. Com certeza. Né? Como que funciona essa parte que vocês trabalham? Não estou falando só com a gente, falando geral. No geral, ali. Com certeza. Não, eu tenho certeza que hoje o que a gente oferece aí é o máximo que eu posso oferecer. Então, assim, qualquer hora, nossos clientes todos têm total liberdade para me chamar. Hoje, 2 horas da manhã, eu estava respondendo colega que estava com dificuldade em tal exame de entender, porque o paciente não evoluía, só estava piorando. Então, estava lá trocando mensagem, ligando, conversando e trocando experiência. Então, assim, a gente trabalha junto, né? Nós estamos todos no mesmo time. É parceria, uma elo. Uma coisa puxa a outra. Né? É o elo. E é isso que é o diferencial, né? Falar, de repente você tem um mau relacionamento com um colega, ou fez um exame e vira as costas, acha que a sua parte acabou ali, né? Você apertou o botão, terminou, entregou o laudo, tchau, e nunca mais, cada um com os seus problemas. Você está deixando de contribuir não com o seu cliente, mas sim com o seu paciente. Que sim, é que o que eu sempre falo também. Para o meu pessoal. O principal para a gente não é a nossa remuneração no fim do mês. Eu quero que meus pacientes que sejam atendidos por nós e pelos nossos colegas evoluam bem, tenham uma melhora na qualidade de vida. Faça um raio-x preventivo depois, Faça né? preventivo, controla, né? Então, assim, a gente tem que buscar sempre o melhor, não para a gente, né? Mas sim para os nossos animais, para os nossos pacientes. E uma coisa puxa a outra, então... O que você gostaria de falar para a gente de consideração final, para a gente terminar esse bate-papo, que tá uma delícia, mas aí chega uma hora que ele precisa... Acabou já? Quase passou 10 isso. minutos só. Não, já passou voando, passando voando. Eu queria que você conta aí para a gente, desse tudo que a gente falou, de preventivo, da segurança de fazer o raio-x, o porquê do raio-x digital, essa facilidade, né? Que hoje a gente vê... que você está falando de ir, né? Então, eles fazem o quê? Raio-x volante. Eles falar um pouquinho o que é esse raio-x volante, como que é. Porque nem toda clínica tem a estrutura de ter um raio-x já, né? Então, como que funciona isso? Só para a gente
Começar aqui já. No geral, então, já que a gente está em considerações finais, eu só posso agradecer a você, Érica. A gente tem uma parceria longa aí de quase 10 anos, então a gente já se conhece bem. Hoje eu estou um pouco mais longe, mas mesmo assim a gente sempre está perto. A gente está perto, todo dia se falando quase. E a evolução da veterinária é isso, né? Hoje a gente não precisa ter um trambolhão, uma sala fechada, pronta lá, que você tem essa limitação. A gente faz raio-x transcirúrgico, a gente consegue fazer dentro de residências, né? Animais que não têm essa disponibilidade de sair. Como que é essa parte de animais que não conseguem sair na residência? Como que é essa parte com a radiação ali, para o pessoal entender? Porque tem radiação. Sempre vai ficar tem. na casa, não vai? Não, Como não... que é essa segurança, para trazer a segurança para o pessoal em casa também? Hoje a radiação que a gente... Hoje não, né? Mas o raio-x envolve a radiação por eletricidade. Não é uma coisa residual, não é um componente um componente que tenha lá a sua radioatividade, né? A radiação que a gente usa no raio-x é gerada pela eletricidade de uma tomada. Sim. Tá? Então, nós da IMAX, nossas equipes são compostas por pelo menos 2 pessoas. Então, muito raramente a gente vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa, às vezes o tutor, alguém que possa se expor à radiação. Caso, porventura, a gente precise de uma ajuda de alguém, a gente tem também todo o equipamento de proteção individual para essa terceira pessoa. Mas a gente consegue realizar o exame. A radiação ali ela fica em torno de 3 metros do nosso foco principal. Então, um cômodo que a gente faz o raio-x, ele, quando esvaziado, não infringe risco a mais ninguém. Isso já teve a medição toda pelo pessoal, né? De que vocês fizeram. Eles têm esse acompanhamento, né? Então, de maneira geral, a gente não tem muito os nossos clientes não têm muito que se preocupar com relação a isso. Mas é claro. É seguro. É seguro. É seguro, exato. Necessário, preventivo. E lembrar também que assim, o raio-x ele tem as suas limitações. Às vezes a gente tenta fazer o máximo, a gente pega esses pacientes que têm ali as suas alterações que são muito relevantes, que podem evoluir a óbito, então a gente evita fazer o posicionamento mais perfeito possível. Então, de repente, você leva aquele exame que a gente possa ter feito. E assim eu me coloco como se fosse toda a minha equipe. Sim, né? lógico. Recebi um raio-x do André que estava tudo torto. Falei, gente, mas às vezes a gente tem que se colocar no lugar do colega, porque esse animal não estava em condições de ser posicionado adequadamente. Clínica. Isso então, a gente fala, até quando eles falam, arruma o posicionamento, eu falei, não tem como, não está respirando. Puxando o gancho do que você comentou anteriormente, a gente pode, sim, hoje é fácil você adquirir um equipamento de raio-x, mas e quem vai fazer esse raio-x, né? Nem sempre é uma pessoa que trabalha só com isso, a gente só faz isso, hoje a gente só trabalha com raio-x, nossos profissionais são todos especializados em radiologia, então você coloca um equipamento que as pessoas não vão saber interpretar uma imagem ou posicionar adequadamente, acaba o problema um pouco maior, entendeu? Sim, porque vira uma bola de neve. Exatamente. Né? Então você tem que ter toda essa parte ali. André, eu queria que você deixasse o contato para o pessoal de casa que queira fazer, e só lembrando, precisa estar com pedido médico para fazer, pessoal. Não adianta ligar para o André, vem fazer raio-x, se não tiver com pedido médico. Perfeito. Na verdade, a gente até atende colegas que nos indicam alguns animais, né? Então, por exemplo, André, eu tô com um paciente assim assado, preciso que você radiografe isso, esse é o pedido médico. Agora, não adianta o pessoal entrar em contato com a gente achando que o raio-x vai resolver a vida dele, muito pelo contrário. Exatamente. Às vezes isso pode até atrapalhar, né? Às vezes a indicação não é o raio-x, e sim o ultrassom ou outro exame, então a gente está à disposição, né? Os nossos contatos vão ficar aí. Pode falar também, pode falar. Tem o nosso telefone, é 98815-1050, São Paulo, 98815-1050. A gente está à disposição. Pode entrar em contato com a gente, seja o clínico. Rede social, que vai aparecer aqui. Vai aparecer aí na sequência. IMAX, né? IMAX, bem brasileiro, imagina. E é isso, então acho que é isso. Não, perfeito, André. Eu queria agradecer de coração você ter vindo aqui pra gente falar um pouquinho desse mundo preto e branco ali e da necessidade de se fazer o raio-x, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Sigam nas redes, pessoal, e Spotify também está lá.